os outros, né? E aí, como é que foi o seu entendimento desse chamado agora para servir, né? Tanto no Sim. pastorear, missões. Na verdade, assim, ó, eu antes de chegar na igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, né, que foi aquele dia que eu contei, eu senti um chamado de Deus. Deus falou comigo de algumas maneiras, Deus falou através de sonhos, Deus falou comigo pessoalmente. Um dia Deus falou comigo: eu vou fazer de você um pastor das ovelhas do meu povo. E eu nunca tinha entrado numa igreja ainda. Então, aquele chamado foi crescendo e eu sentia muito essa compaixão do Espírito Santo pelas pessoas. Okay. Então, a primeira coisa que eu fiz foi que eu fui atrás de um por um de todos os amigos que usaram droga comigo, que viveram essa vida hippie comigo. Eu fui um por um. Fui encontrá-los, fui até eles, sentei, contei minha história, contei meu testemunho, falei do amor de Deus. Alguns conheceram Jesus, alguns deles hoje são pastores, outros não se abriram, né, infelizmente. Alguns deles até hoje ainda não conhecem. Mas eu fui, assim, impulsionado a ir até alguns deles. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Essa igreja era muito saudável, uma igreja muito amorosa, de muita comunhão. E um dia eu tive talvez a experiência mais difícil da minha vida depois de convertido, que também marcou muito a minha vida. O que fazer para Deus, né? Servir Deus, me entregar para Deus. Porque um ano antes de conhecer Jesus, eu tinha morado em Campinas, numa república, com outros 4 jovens. Eu tinha 22 anos, os outros tinham um pouco menos. E a gente usava muita droga. E então, quando eu me converti, que eu voltei, eu fui atrás de cada um. Só que quando eu voltei, eu descobri que um deles tinha morrido, porque usou muita droga, ficou muito debilitado, pegou uma gripe, uma pneumonia e morreu. Meu Deus. Outro tentou se matar, ele tentou se enforcar no quintal de casa, a mãe viu, socorreu ele, conseguiu segurar ele, chamar os vizinhos, levar para o hospital, mas ele ficou sem oxigenação no cérebro e ele teve um retardo, voltou a ser como uma criança de 5 anos. E até hoje está nesse estado. E o outro tinha ficado tão louco, um deles, que tinha se internado, a família internou num tipo de lugar de tratamento, né? E eu fiquei tão chocado com aquilo, assim, eu chorei muito por isso, né? Porque pensei, puxa, essas pessoas, meus amigos, né, podiam ter conhecido Jesus. E aí, depois de um ano, talvez, frequentando a igreja, naquela comunhão, aquela vida nova, aquilo é muito delicioso, né? Um dia uma família me convidou para almoçar na casa deles, com a Fernanda. E nós fomos, e eles moravam mais ou menos no 7º andar, e a Fernanda foi lá na cozinha ajudar, e eu fiquei na sala sozinho. E eu fui olhar na janela. E quando eu olho na janela, eu vejo na esquina a casa que a gente morava. República. E ali eu chorei muito. Porque eu tive o pensamento seguinte, eu pensei, puxa, Senhor, a sua igreja estava tão perto de nós. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. E eu fiquei pensando, se alguém tivesse batido naquela porta e dissesse assim, gente, eu tô aqui, eu sou fulano de tal, moro aqui perto, queria entrar, falar um pouco com vocês, bater um papo. A gente ia abrir a casa, a gente ia dizer, senta, fala o que você tem para falar, né? E talvez a história teria sido diferente. Então, eu sinto que esse dia, essa experiência me marcou muito, assim, de eu vou fazer em Deus, pela graça de Deus, eu vou fazer tudo possível para que as pessoas conheçam Jesus. Tudo que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance. E acho que isso também me impulsionou muito, né? Foi uma coisa do Espírito Santo, que é sempre ele que nos leva. Sim. E nos dirige, mas eu acho que isso marcou muito a minha vida. Então, daí eu fui servindo, fui indo, e Deus foi fazendo as coisas.
a gente tem esse privilégio, né, de servir a Deus. Imagina isso. Isso é um grande privilégio. É um privilégio, né? Nossa, é um total privilégio, né, Maico?